Bom, vamos seguir conversando sobre aquelas situações que não descaracterizam a condição de segurado especial. Me acompanhe aqui no quadro. Uma outra situação que não descaracteriza, tá? É a exploração, tá? De atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Então, um determinado proprietário rural tem na sua propriedade, né, um lago, uma cachoeira, e ele resolve, então, explorar a atividade turística. Na medida em que essa atividade não ultrapassa 120 dias ao ano, tá? Você passa a ter a condição de segurado especial preservada. Então, não é impeditivo de configurar alguém como segurado especial o exercício de atividade turística por não mais de 120 dias ao ano. Outra possibilidade aí que não descaracteriza a condição de especial é se ele participa em plano de previdência complementar instituído por entidade classista que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Vejam, não poderia ser diferente. O governo incentivou muito a figura do instituidor. Então, sindicatos, associações, conselhos, entidades classistas, eles podem instituir plano de previdência complementar a favor de seus associados, de seus filiados. Podem até criar entidades de previdência complementar, seriam entidades fechadas, para que essas entidades ofereçam um plano de previdência aos filiados. Então, vejam, na medida em que esse indivíduo é produtor rural, é segurado especial, e o sindicato, a entidade classista a qual ele se associa, cria um plano de previdência complementar, não há qualquer impedimento para ele participar desse plano de previdência da associação ou sindicato a que ele se vincula. Muito bem, passando aqui dos nossos rabiscos. Também não descaracteriza a condição de segurado especial ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial do governo. Por exemplo, tá? O Bolsa Família. Seria problema aquela família ter, né, o recebimento do Bolsa Família para um enquadramento como segurado especial? Não. Então, existe ali um recebimento de Bolsa Família, ou existiria até um idoso que receba, né, o benefício da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, ou um portador de deficiência que receba o benefício de prestação continuada da LOAS. O fato de ser beneficiário de programa assistencial do governo, ou seja, de ter na verdade, assim, de ter um beneficiário de programa assistencial naquele grupo familiar, não tira do grupo a condição de segurado especial. Também não descaracteriza a condição de segurado especial a utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade de processo de beneficiamento e industrialização artesanal. Vejam, quando a Lei 8.212, tá, apresenta, né, a condição lá, né, de segurado especial, diz que ele é um produtor rural. E o regulamento vai nos explicar o que é produto rural. E nos diz, tá, que o produto rural é aquele em estado natural, tá, seja o produto vegetal, animal, ele estará em estado natural ou beneficiado ou industrializado de forma artesanal, rudimentar. E na Lei 8.212, passou a existir um parágrafo que diz que enquanto você tem um processo de transformação que gera um produto que não obriga o pagamento do IPI, tá? Eu trato aí de uma situação que é de beneficiamento ou industrialização artesanal, ok? Também não existe problema para um segurado especial se associar em cooperativa agropecuária. Ele pode se associar a uma cooperativa agropecuária, ok? Agora, quando é que um segurado especial, ele deixa de se enquadrar nessa condição?
quando ele possuir outras fontes de rendimento que descaracterizem a manutenção daquele grupo familiar, a subsistência do grupo, tendo como base, como, né, mais importante atividade a de produção rural. Então, se eu tenho alguém, por exemplo, que é integrante de uma família, mas ele exerce atividade diversa, ele vive até na propriedade lá da família, mas ele vai todo dia trabalhar na cidade, ele tem outra fonte de rendimento, ele não vai ser considerado, esse membro do grupo familiar não vai ser considerado como segurado especial. Agora, existem algumas fontes de rendimento que são admitidas. Então, vamos ler aí o cabeçalho. Não é segurado especial membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de. E vão ser apresentadas aí as exceções, ou seja, aquelas rendas que são permitidas a um indivíduo e ele continua a ser enquadrado como segurado especial. Então, vamos dizer o seguinte, o indivíduo recebe, é um pequeno produtor, e ele recebe um benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Ou seja, ele recebe uma pensão por morte, um auxílio acidente ou auxílio reclusão, que não supera o valor de salário mínimo, tá? Ele vai deixar de ser especial? Não vai. Agora, aí tem a contrapartida. Se ele receber uma pensão por morte de valor superior ao salário mínimo, ele deixa de ser segurado especial? Sim. Se receber um auxílio acidente ou um auxílio reclusão de valor superior ao salário mínimo, ele deixa de ser segurado especial? Sim, tá? Também não é segurado especial quem recebe outra fonte de rendimento, exceto benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído por Sindicato de Trabalhadores Rurais. Ora, isso é absolutamente, visceralmente vinculado ao que a gente conversou antes. Se não descaracteriza a condição de especial a participação em plano de previdência criado por sindicato, associação de classe, de trabalhadores rurais, obviamente deve ser assegurado a esse indivíduo que participa do plano de previdência o recebimento do benefício previdenciário, né? E ele então não vai perder sua condição de especial porque está recebendo o benefício da previdência complementar criada pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais. De acordo? Tá? Também vai ser permitido, vai estar aqui nas exceções, o seguinte, tá? Se ele exercer atividade remunerada em período de entre-safra ou do defeso, não pode pescar, está na entre-safra, tá? E ele exerce atividade remunerada diversa daquela, né, de produção rural, porque não tem como exercer produção rural, não tem como pescar, porque está na época do defeso, e ele exerce essa atividade por período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil. Então, chegou a época do defeso, para ele sobreviver, para ele ter uma remuneração, ele vai e arranja um emprego, está exercendo uma atividade remunerada diversa da pesca, na medida em que esteja no defeso e essa atividade não seja desenvolvida por período superior a 120 dias, ele não vai ter descaracterizado a sua condição de especial. Também é permitido ao segurado especial receber um rendimento decorrente do exercício de mandato eletivo como dirigente sindical, tá? De organização de categoria de trabalhadores rurais. Então, ele pode ser dirigente sindical, ter uma remuneração decorrente dessa atividade, e isso é uma exceção, no sentido de que não tira dele a condição de segurado especial. Também, olha, outras exceções aí. Se ele exercer mandato de vereador, ele é remunerado porque está exercendo atividade, né, como vereador, foi eleito no município onde ele desenvolve atividade rural. Ou então, se ele for dirigente de cooperativa rural, mas uma cooperativa rural constituída exclusivamente de segurados especiais. Então, se ele é vereador e recebe por isso, se ele é dirigente de uma cooperativa rural formada só de segurados especiais e tem alguma remuneração enquanto dirigente, isso não tira dele a condição de segurado especial, tá? Se ele tem, né, uma atividade de parceria
ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas na lei. Então, o fato dele ser parceiro, tá? Outorgante, e ele, né, outorgar a outrem o uso da terra e receber um rendimento por isso, não tira dele a condição de especial na medida em que a parceria se dê em, no máximo, 50% da área e parceiro outorgante ou outorgado continue a exercer atividade em regime de economia familiar, tá certo? Então, nós temos aqui outra exceção, ou seja, outra fonte de rendimento permitida ao segurado especial. O nosso amigo segurado especial, ele pode desenvolver atividade artesanal com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. Então, ele pode produzir artesanato rural para venda, utilizando matéria-prima produzida pelo grupo familiar e não tem limite de receita. Agora, ele pode também utilizar matéria-prima de outra origem, que não aquela produzida pelo grupo familiar, mas quando ele usa matéria-prima produzida por outrem, de fora do grupo familiar, a renda mensal obtida não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Ou seja, a renda obtida, vamos colocar aqui, com a venda de artesanato feito com matéria-prima de fora do grupo familiar, a renda mensal tem que ser menor ou igual a um salário mínimo mensal. Então, quando ele vender artesanato rural com matéria-prima de fora do grupo familiar e ele obtiver uma renda superior a salário mínimo, ele deixará de ser segurado especial e passará à condição de contribuinte individual. Uma outra atividade que dê rendimento ao segurado especial, que não exclui dessa condição, é quando ele obtém receita a partir de atividade artística, desde que as vendas efetuadas tenham um valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada. Então, quando o segurado especial exerce atividade artística, vende produtos artísticos, né? Ele não poderá obter valor de salário mínimo ou mais, porque a renda obtida com atividade artística tem que ser inferior ao salário mínimo, inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência. Vamos ainda. O segurado especial fica excluído dessa categoria a contar do primeiro dia do mês em que deixar de exercer atividade em regime de economia familiar ou outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, mais de 50% do imóvel rural. Lembrando que a área não pode ser superior a 4 módulos fiscais desse imóvel. Ele também fica excluído dessa categoria a contar do primeiro dia do mês em que ele ou o seu outorgado deixarem de exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Então, deixou de exercer a atividade em regime de economia familiar, deixou de obedecer aqueles limites previstos em lei para outorgar a outrem o uso da terra, tá? Ou se obedeceu aos limites, tá? Área da propriedade, 50% para parceria, o outorgante ou o outorgado deixarem de exercer a atividade individualmente ou em regime de economia familiar, deixarão de ser segurados especiais a contar do primeiro dia do mês em que isso ocorra. E o segurado especial fica excluído da categoria, né, de especial a contar do primeiro dia do mês também, em que ele se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório. Num dado mês, ele começa a trabalhar como empregado de uma fábrica. Pronto, é segurado empregado, não é mais segurado especial. Tá? Ou que ele se tornar segurado obrigatório de outro regime. Passou num concurso público, tem regime próprio a partir do mês, tá? Em que ele se torna segurado obrigatório de outro regime, deixa de ser segurado especial. Na nossa próxima aula, nós vamos ver situações em que o segurado especial, ele não é excluído do mesmo mês em que incorrida a situação, mas sim do mês seguinte, tá? Então, até lá, gente.